Olá, criativos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carla, do Ateliê Sede Criativa. No vídeo passado, eu fiz o passo a passo dessa toalha com a barra sublimada. Eu estou mostrando para vocês outros exemplos, que eu falei para vocês da possibilidade de colocar a cianinha. Aqui nesse caso eu coloquei só de um lado. Neste outro exemplo aqui, eu peguei aquele passa-fita, cortei ele ao meio e coloquei metade em cima, metade embaixo. Aquele passa-fita sintético. Eu coloquei metade em cima, metade embaixo. E aqui nessa outra proposta também coloquei o ponto curva. Então, como eu falei para vocês, o aviamento, ele fica a critério de vocês, que vocês tiverem em casa, tá bom? Hoje, nós vamos fazer essa nécessaire, e ela tem várias utilidades, tá? Além de ser organizador de bolsa, eu vou trazer para vocês uma outra proposta, farmacinha e porta-fralda do bebê, tá? Eu espero que vocês gostem do passo a passo, e vamos lá. Para essa proposta, nós vamos precisar de um zíper. Esse zíper nosso aqui tem mais ou menos 33 centímetros. Ele tem que ser um pouco maior do que a largura da sua peça, para você ter a facilidade para você colocar o cursor. Nós vamos utilizar um cursor da sua preferência. Nós vamos utilizar o viés do Boneon. Para quem não conhece, o viés de Boneon é esse viés aqui, que ele parece um elástico, mas ele não é. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo. Aqui no meio, ó, ele tem uma trama mais aberta. Lá, dá pra vocês verem lá na parede, ó. Tem uma trama mais aberta, que ele vai servir de guia para você dobrar na hora da costura. Eu particularmente gosto muito do viés de Boneon. Às vezes conhecido como viés de sintético, viés de acabamento de bolsa. Só que vocês têm que notar uma coisa. Existe o viés de Boneon, que tem uma trama no sentido da largura. E esse viés, eu acho ele muito grosseiro, muito áspero. Esse viés, vocês podem perceber que a trama dele é no sentido do comprimento, lembrando muito um elástico. Aqui, pelo menos aqui em Maringá, onde eu moro, nós conhecemos como viés de Boneon. Ele tem, acho que duas larguras, acho que três larguras, 22 milímetros, 25 e 30 milímetros, tá? Qualquer coisa também tem na internet para vender. 2 pedacinhos de viés de Boneon para fazer os puxadores. Uma alça. O forro, aqui eu vou utilizar o bagum marrom. Nós vamos fazer uma nécessaire masculina. Então, a gente também tem que pensar nisso, nessa proposta de como é que vai ser o nosso forro, né? Para bebê a gente coloca mais claro, mas para adulto a gente pode variar um pouco. E aqui eu tenho a arte, que é uma composição junto com aquela toalha que a gente fez. Opa! Aquela toalha que a gente fez no vídeo passado. E depois, nós vamos utilizar como forro, como um molde, tá aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso deixar na descrição do vídeo as medidas. Pessoal, para quem tem impressora pequena e prensa pequena também, já fica aqui a dica que o molde e a arte é feito numa folha A4. Eu gosto muito de me basear em moldes e artes feitas na folha A4 para atender a todos os públicos das nossas artesãs que fazem costura criativa, tanto dentro de sintético, dentro da sublimação ou dentro do tricoline também, tá? Você pode fazer em qualquer material que você tiver. Então, essa marcação aqui, ela vai servir num outro propósito, num outro vídeo que a gente vai fazer. Mas eu já vou falar pra vocês como é que faz esse molde aqui, que vocês estão vendo que tem esse furo no central, que também vai servir como porta-lenço. Então, é um molde multiuso. Já passo as medidas pra vocês. Então, criativos, vamos ao molde. Nós vamos precisar de uma folha A4, uma tesoura, uma caneta e uma régua. Hoje, nós vamos fazer o molde só do que
nós vamos fazer hoje, que é a nécessaire. Para o porta-lenço, a gente faz num outro momento, ok? Então, na folha A4, a única coisa que vocês vão marcar neste momento são os 4 cantos das caixas de leite. Na parte de baixo, eu vou marcar 2 centímetros de cada lado. Aqui eu tô usando uma folha que já foi utilizada na sublimação, tá? Vocês podem depois colar essa folha no material mais durinho, que é mais fácil depois de trabalhar. Vocês acontece isso também? Vai pegar a caneta e a caneta não escreve? Então, desse jeito. Olha que eu fui ali escolher a caneta pra fazer o vídeo, hein? Ó. Ai, ai, ai. Vamos tentar aqui do lado de trás. Já volto. É assim. Ó, beleza. Seguimos o molde. Não vou editar, pessoal. Vai ficar assim mesmo, tá? Então, na parte de baixo, eu vou fazer... Voltando, né? Com vocês. Da parte de baixo, não, desculpa. De um lado, eu vou fazer a caixa de leite 2 por 2. Você pode usar aquela régua de caixinha de leite. Ou essa régua aqui mesmo de patchwork. De um lado, eu faço caixinha de leite de 2 por 2. Então, aqui e aqui, 2 por 2. E do outro lado, eu vou fazer a caixinha de leite 2,5 por 2,5. Essa diferença da caixinha de leite, ela vai ser compensada pelo zíper. Depois, na hora da costura, vocês já vão entender. Então, de um lado, 2 por 2. E do outro lado, 2,5 por 2,5. O lado de 2 por 2 vai ser a parte do zíper. Daí é só cortar. Por que a gente já corta agora? Porque é um molde diferenciado. É um molde onde você vai fazer uma peça, uma nécessaire, com uma caixa de leite na parte de cima e na parte de baixo, para dar profundidade nessa peça. Por isso que a gente já deixa cortado já, porque daí a gente já aplica o zíper e já faz os acabamentos com a caixa de leite já pronta antes, para facilitar o fechamento. Então, aqui eu tenho uma caixa de leite de 2 por 2. Esse vai ficar na parte de cima, então é na 2 por 2 que nós vamos passar o zíper. Então, o zíper vai ser nesta parte da caixinha de leite 2 por 2. E na parte de baixo, eu tenho uma caixinha de leite de 2,5 por 2,5. Eu sugiro que vocês guardem bem esse molde, porque é um molde multiuso. Vocês viram aqui que o meu tem outras marcações. Quem tem Corel, pode ir lá no Corel fazer direto, já deixa o molde pronto quando você vai fazer a peça dentro da sublimação. Corel, Photoshop, o programa que vocês usarem, vocês já fazem a arte dentro do molde de vocês. Num outro momento, a gente vai fazer o porta-lenço, como vocês viram aqui. Daí eu passo as medidas para vocês. E essa outra marcação aqui também é para uma outra situação de uma outra peça. Então, vejam que esse molde vai ser bastante usado. Então, se vocês fizerem do material mais durinho, facilita na hora que vocês forem riscar, na hora de cortar as peças. Ok? Então, vamos para a máquina. Então, vamos à costura. Hoje eu trouxe vocês aqui numa outra máquina, que é a transporte duplo. Claro que vocês também não precisam ter uma transporte duplo para costurar. Mas, às vezes eu gosto de costurar. Então, vamos começar pela alça, porque às vezes surgem dúvidas também, né? Das meninas que querem saber sobre a transporte duplo. Não sei muita coisa, mas posso ajudar vocês, tá bom? Nós vamos começar pela alça. Eu vou costurar na transporte duplo por gosto mesmo, tá? Mas vocês também conseguem costurar na doméstica.
levando sempre em consideração tecidos finos, agulha fina, tecidos grossos, linha grossa também. Agulha grossa. Ui, desculpa, gente. Tecidos finos, agulha fina. Tecidos grossos, agulha grossa também. É uma, vamos dizer assim, que é uma regra que dá certo, mas vai testando, testa o ponto da sua máquina. Tudo é teste, pessoal. Tudo é teste, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa alça pronta. Eu vou colocar aqui o meu viés de boneon para dar um charme, para fazer uma composição, porque eu não tenho alça marrom. Porque vocês sabem, não dá para comprar todo o aviamento também, né? Porque a gente também não pode fazer um estoque de aviamentos para depois ele ficar aí parado, né? Pessoal, só vim pegar um pedaço de boneon aqui, tá? Que caiu aqui. Já chego aí. Então, como a gente não pode fazer um estoque muito grande de material, a gente vai comprando as coisas básicas. Voltei. Vai comprando as coisas básicas. Daí vai fazendo as adaptações, né? Então, eu coloquei o viés de boneon de um lado, eu vou colocar do outro. Tô costurando com linha de nylon. Às vezes é dúvida também das meninas que não conseguem costurar com linha de nylon. A linha de nylon para máquina industrial, pelo menos quando eu uso lá na Jack, eu tenho uma caixa de bobina já separado somente para a linha industrial, porque vocês sabem que a caixa de bobina ela tem uma regulagem aqui nesse parafusinho que segura esse tensor aqui, essa mola. Então é assim, cada linha que vocês colocam na bobina é uma regulagem, linha de bordado é uma, pelo menos eu faço isso na Jack, na transporte duplo não. Aquela linha de nylon 60 é outra regulagem, a linha de nylon outra regulagem. Como eu não uso linha 60 na Jack, só uso na transporte duplo, eu só tenho uma caixa de bobina para Jack mesmo, que eu regulei com a linha de nylon, tá? Então ela está regulada para linha de nylon, então essa caixa de bobina é para linha de nylon somente. E na transporte duplo, eu só faço a regulagem no tensor aqui da máquina. Mas isso também pode ser assunto para um outro momento. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá bom? Quem não é inscrito no canal, já se inscreve. Já deixa o like, para que a gente possa trazer mais vídeos para vocês, tá bom? Para quem chegou aqui agora, nós estamos fazendo uma nécessaire. Hoje nós estamos fazendo uma nécessaire masculina na sublimação, mas nada impede você fazer ela no sintético ou em outro material, tá bom? Então nós fizemos aqui a alça bonitinha, ó, costurada com a linha de nylon. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Não vai dar pra ver porque é linha de nylon, né, gente? Aí não dá, mas ó, fica muito bom, você não precisa ficar trocando de linha toda hora, tá bom? Então depois de fazer a alça, a gente vai para a peça. Então aqui eu já tenho a peça. Essa já tá recortada, essa daqui não tá recortada ainda, pra vocês verem, ó. Aquela, lembrando, em cima onde vai pôr o zíper, a caixinha de leite de 2 centímetros e embaixo 2,5. E agora a gente vai pregar o zíper na parte que é de 2, fiquem atentos a isso, pra não dar erro. Pessoal, a gente quando trabalha com sintético, eu gosto muito de passar chama azul do isqueiro no material para selar. Então passa assim só porque fica arrebitadinho, né, o material sintético. Então eu faço isso, né, acho que dá pra ver aqui uns, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Fica uns pelinhos arrepiadinhos ali. Gosto de selar essas partes sintéticas para costurar depois. Então agora nós vamos na parte de cima, atentem, ó.
As caixinhas, o recorte, ele tem 2 tamanhos, que eu já falei pra vocês, ó, um é 2, outro é 2,5. Então, o 2 é onde vai o zíper. Então, eu tenho direito da peça pra cima, voltado com o direito dos dentinhos. Então, desenho pra cima e o dentinho do zíper pra baixo. Então, se o dentinho do zíper é frente com frente. Para quem é inseguro, pode passar uma costura de segurança bem na beiradinha do trabalho. Toda vez que você for prender o seu zíper, você dá uma leve tensionada. Puxa um pouquinho, né? Para esticar, porque isso aqui não é elástico. Já viram que tem algumas peças que o zíper fica assim, embabadado? Falta de tensão, um pouquinho de tensionamento. Então, você pode vir fazer uma costura de segurança bem na beiradinha do seu zíper. Se você se sentir inseguro, também pode colocar clipes, ou se não, você já costura direto na peça. Retrocesso aqui no início, por quê? Porque eu retrocesso no início? Porque nós cortamos a nossa caixinha de leite e nós temos que ter uma segurança quando esse zíper estiver preso aqui no início e no final da costura, tá? Só um minutinho que a minha linha aqui saiu. Normal. Deixa eu colocar aqui. A linha de nail é bom, mas na hora de colocar na agulha, a gente sofre um pouquinho. Porque ela é transparente quase, né? Então a gente força um pouco a visão. Então vamos lá. Dá um retrocesso. Dou aquela leve tensionada no zíper, coisa pouca. Coloco o zíper bem rente à minha peça, lembrando que a minha peça está cortada, retinha. Porque eu tendo uma peça cortada retinha, isso garante que a minha peça no final, meu produto no final, também ficará bem bonito, bem acabado. E eu não vou ter uma peça toda torta, toda troncha. Chegando aqui no final, a gente dá retrocesso novamente. E segurar a linha aqui, senão ela vai fugir de mim. Tá? A gente passa a costura aqui bem na beirada. Depois, nós vamos vir com forro. Tô usando o bagum, já falei pra vocês. Se vocês não conhecem o bagum, ele tem essa trama assim, ó. Na parte de trás. O bagum, ele tem várias cores. Tem pessoas que perguntam, dá pra sublimar no bagum? Não, não dá pra sublimar no bagum, ele não tem estrutura. Então, eu vou fazer marrom, que eu já falei pra vocês. Primeiro que é coisa pra homem, né? Fica uma coisa mais sóbria. Por outro, porque combina com a peça também, tá? Se vocês quiserem também já pegar o molde e já cortar o forro também com as mesmas medidas da caixinha de leite, facilita muito, tá? Daí vocês não precisam cortar depois. Eu vou costurar aqui, vou lá, que eu não cortei, vocês estão vendo que eu não cortei o forro, vou lá cortar o forro, vou costurar e já volto. Um lado já tá pronto, e vou fazer o outro lado junto com vocês, tá bom? Nós vamos pegar a arte, nós vamos pegar o forro e vamos pregar. Não se esqueçam, a parte menor é para cima. Cortei e não esqueci de cortar esse aqui. Gente, é assim mesmo. Não vou editar o vídeo, vocês vão ver tudo isso lá na hora que vocês assistirem. Pra vocês verem que ateliê é tudo igual. Depois eu corto a parte de baixo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, nós vamos lá de novo. Frente do meu material. Agora, como aqui já tá pregado o zíper, então é frente com frente. Agora que a gente ajeita, ó, coloca o material bem rentinho um com o outro, e daí a costura já sai certinha.
gente não precisa ajeitar depois na hora de pôr o cursor. Então, a gente coloca aqui frente com frente. Coloca um clipes. A regra também vale aqui, tá? Bem rentezinho, retrocesso no começo e no final. Uma leve tensionada no zíper. Para garantir que ele tem um bom resultado no final. Esse zíper bem rente a peça e essa peça também cortada bem rente. Bem rente não, bem retinho. Vai costurando, vai ajeitando, vai tensionando esse zíper. Chegando aqui no final, a gente vai dar um retrocesso. A gente vem com forro. Vou tirar esse clipe daqui. Vem com forro. Frente do forro. Frente do forro. Com a frente do forro. Lembrando que o forro também foi cortado do mesmo tamanho lá. Com a parte menor em cima. Põe rentezinho aqui. Não esqueçam que os clipes são seus amigos. E eu gosto de costurar aqui do lado que aparece, do lado que aparece a costura, ou seja, do outro lado. Não vou costurar aqui do lado do forro, tá? Vou costurar deste lado aqui, ó. Que aí a costura já está aparecendo pra eu poder me basear por ela, tá? De novo, retrocesso no começo e no final. Vamos prendendo o forro. Aí a gente já segue a costura que a gente já fez. Lembrando, se você tiver o calcador de zíper, você usa. Pra a costura ficar bem próximo dos dentinhos do zíper. Aqui no final. De novo. Gente, eu vou passar uma outra costura que o meu pezinho de zíper da transporte duplo ainda não chegou, tá? Então, eu consigo fazer com que um dos pezinhos fique em cima dos dentinhos do zíper e consigo chegar mais próximo. Ah, mas por que você não fez essa costura já logo do começo? Porque eu gosto de ter essa primeira costura aqui como base. Porque, como eu não estou vendo os dentinhos do zíper, daí eu uso essa primeira costura como referência e coloco um dos calcadores aqui em cima. A transporte dupla a gente consegue colocar um dos calcadores. Por quê? Porque a transporte dupla ela vem com dois. Ela é um calcador, mas ele é duplo. Pra ele servir de arraste. Depois eu mostro pra vocês como é. Tá? Nós vamos abrir a peça. Ó. Joga todo o avesso do lado. Ajeita com a mão. Aqui a gente não usa ferro, né? Quem for fazendo tricoline pode ajeitar. Quando você jogar o forro, quando você for rebater a sua costura, você certifique que o forro tá bem esticadinho. Põe um ponto maior na sua máquina e vem fazendo o pesponto. Certifique-se que tá tudo esticadinho embaixo, tá? Pra você não terminar a peça e falar, nossa, costurei o forro dobrado. Ai, o forro ficou torto. E aqui também, ó. Essa tem que bater aqui, ó, o corte a caixinha de leite que a gente fez no forro e a caixinha de leite que a gente fez na peça principal. Vem, bate. E aqui a gente já tem a nossa peça principal, nosso recorte principal preso no forro, tá? Ó, ok? Se der pontinha de linha, você já corta, queima, porque a gente tá trabalhando com material sintético, tá? Ok? Então, agora a gente vai passar o cursor. Daí o cursor, cada um tem um jeitinho de passar, cada um tem uma técnica, cada um tem tem pessoas que usam... Opa! Tem pessoas que usam um aparelho para passar o cursor. Eu não.
não sei se eu já comentei com vocês, eu acredito que já em outros vídeos, que eu tinha um medo, um pânico. Eu vi a minha irmã fazendo as necessárias dela no tricoline, passando o cursor. Eu falei, eu vou lidar com isso não. Daí eu deixo tiro os dentinhos de um lado, daí o lado também é opcional, tá bom? Tiro os dentinhos de um lado, coloco o cursor do outro. Quando ele tá chegando perto dos dentinhos, eu encaixo. Seguro as duas partes do zíper. Opa, não pode entrar torto, senão dá ruim lá na frente. Talvez não é de primeira, não é de segunda. Daí você segura as duas partes e puxa o seu cursor pra frente. Aqui, ó, já enroscou uma linha aqui. E puxa o seu cursor até a metade da peça. Ó. Bom? Deixa o seu cursor aqui no meio. Pode ficar melhor. Vamos lá, vamos tentar de novo, ó. Só que aqui, ó, tá vendo que já deu a diferença, ó? Entre os pedaços. Então, eu não posso deixar assim mais. Eu já tenho que arrancar e começar de novo. Porque aqui, ó, eu tenho que estar alinhada essa caixinha de leite aqui, porque depois eu vou costurar ela, ó. Então, o zíper significa que o zíper tinha entrado torto. Então, tem que atentar isso. Essa peça, ela é muito gostosa de fazer, mas ela tem que tomar um cuidado muito grande pro zíper não entrar torto. Ó, já entrou torto de novo. Então, deixa retinho. Essas duas, tá vendo aqui, ó? Deixa alinhado aqui. Pra gente colocar o zíper lá. É uma coisa mais... Olha lá. Agora deu certo, tá vendo? Tá alinhado aqui. Passo direto. O único problema do zíper, a gente tem que passar, depois tem que tirar e passar de novo. A gente coloca aqui. E vem com ele. Então, essa peça, ela tem que tomar esse cuidado. Aí. Ok? Aí, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fechar a nossa peça. Nós vamos jogar forro de um lado. Ó, forro de um lado, já com as caixinhas de leite cortada. Joga forro de um lado e joga a parte principal pro outro. Eu vou lá recortar esse cantinho e já volto com vocês. Voltei com vocês. Ah, já tava esquecendo, ó. O puxador já coloco aqui antes de fechar a peça, tá? Bem aqui nesse encontro aqui, ó, no comecinho da caixa de leite. Já coloco aqui o puxador dos dois lados. Já costura. Em cima do zíper, dá retrocesso. Cuidado se a sua máquina for uma máquina doméstica. Vê se ela vai conseguir costurar os dentinhos do zíper. Senão você vai lá no volante, manualmente faz. Tá? Presta bem atenção nisso. Agora sim, agora a gente já tá com aqui, ó, duas partes principais e o forro. Então, a gente vai juntar as duas partes principais frente com frente. Nessa hora, se você quiser colocar os clipes, você pode colocar clipes, grampo de cabelo, ó, bico de pato, que você tiver aí pra prender, pra peça ficar bem retinha, tá? Aqueles clipes. Vamos fazer isso no forro também. A gente já tá finalizando a nossa peça. Que maravilha! Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos... Lembrando que a gente tem uma caixinha de leite aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fechar as laterais do forro. Então, nós vamos fazer uma costura na lateral do forro dos dois lados. Deixa eu virar assim. Nós vamos fazer uma costura na lateral dos dois lados do forro e dos dois lados da peça principal. Tá? Fazendo retrocesso no início e retrocesso no final. Pra gente deixar essa peça bem presa. Por quê? Porque nossa caixinha de leite já tá cortada. Então, eu vou fazer o retrocesso aqui, fechar.
retrocesso aqui, fechar retrocesso. Eu posso fechar o fundo, dando retrocesso no início e no final. A mesma coisa eu vou fazer no forro. Vou fechar as laterais, respeitando a minha caixinha de leite. Deixa a caixinha de leite aberta, gente. Aqui não vai costurar. Vai costurar lateral e o fundo e lateral de novo, tá? Pode usar o pé de máquina como referência. Ó o que eu falo pra vocês, ó. Se a gente não passar isqueiro, ele vai desfiando. E esse lado aqui eu não tinha passado isqueiro, né? Eu passei isqueiro só de um lado. Essa peça aqui é muito boa de fazer. Às vezes vocês podem achar que tá meio complicado, meio ruim. Nossa, que peça difícil. Não, não é. Tá? Não é uma peça difícil. Vocês vão gostar muito de fazer essa peça. Diminuir um pouco o ponto. Retrocesso no início. Seguimos com o pé de máquina. Mergulhão. Segura a peça. Aqui nós vamos costurar respeitando o pé de máquina. Ou seja, meu calcador vai ficar encostado no meu material. Eu vou tirar vocês do pedestal, vou trazer vocês aqui embaixo, para vocês verem, tá? Aqui, ó, pra quem não conhece uma transporte duplo, que apresento para vocês o calcador da transporte duplo. Ela é uma máquina de joelheira, né? Ou seja, você levanta o calcador com a joelheira. Então, como é que a gente vai fazer? Nosso calcador, ele vai ficar encostado no nosso material. Agora, eu vou levar como referência o calcador aqui, ó. E o meu material. Então, estando tudo retinho, vamos lá. Tá vendo que ela tem? Ela tem o arraste do calcador. Deixa eu dar um retrocesso. E vamos lá. Vou costurando assim até chegar ao final da minha peça. Pulo a caixinha de leite. Não vou costurar aqui. Não vou fazer isso, não. Vou costurar o fundo, venho reto, para o retrocesso. Vou aqui do lado do retrocesso, até aqui em cima na caixinha de leite. Vou botar vocês lá no pedestal. Então, ficou assim. Criativos, costura na lateral, costura no fundo e costura na outra lateral. Caixinha de leite, ó. Aqui, ó. Tá perto, ó. Vou pegar meu agulhão. Ó. A nossa caixinha de leite não foi costurada, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa no forro. Vou costurar a lateral. Eu vou costurar o fundo, deixando uma pequena abertura no fundo pra gente desvirar, senão eu fico sem desvirar a minha peça. E vou costurar a lateral. Então, eu vou costurar a lateral toda, as duas laterais todinhas, e vou costurar o fundo, deixando uma abertura que cabe a sua mão para você desvirar. Se o material for muito, se eu tiver uma estrutura muito grande de forro e uma estrutura muito grande de material, eu tenho que deixar um espaço maior para mim poder fazer essa bolsa desvirar, tá? Já tive peças de fazer de eu costurar só um pedacinho aqui, próximo da caixinha de leite, para facilitar a minha abertura. Daí vocês decidem, tá? Mas deixando uma abertura que cabe a mão de vocês, não muito aberta, mas uma mão assim, para poder desvirar com folga, já tá bom. Vou costurar e já volto aqui com vocês. Costurei a lateral, pulei a caixinha de leite, comecei um retrocesso aqui, costurei um pedacinho, ó, retrocesso, costurei retrocesso. A gente tem que fazer o retrocesso para ficar bem reforçado. Vou pular uma parte para deixar aberto, onde eu vou desvirar a minha nécessaire. Vou juntar as minhas caixinhas de leite aqui que eu tenho como referência.
Elas que são as minhas referências, então mesmo que o forro esteja tortinho, se você tiver a caixinha de leite como referência, vai dar tudo certo. Ó, tá vendo aqui essa diferença? Não pode. Vamos arrumar. É a caixinha de leite minha que está retinha. Então, quase chegando no final, eu vou começar a costurar de novo, retrocesso. Chego no final, retrocesso. Então, ó, o meu fundo tá aberto para que eu possa virar minha peça. Vou girar a minha peça, juntar a minha caixinha de leite e vou costurar a outra lateral. Olhando aqui em cima, ver se a caixinha de leite está batendo. Vamos lá, retrocesso. Subimos, chegamos, retrocesso, ok. Certo? Agora a gente vai desvirar essa peça, porque a gente vai colocar a alça, tá? A gente vai enfiar a mão aqui, vai achar o cursor, não pode abrir ele muito não, tá? Porque senão ele escapa aqui, ó, por essa beiradinha, tá? Eu deixei o cursor que até o meu cursor aqui. O que a gente pode fazer, se você estiver insegura, para não perder o cursor de um lado, tá? Porque se a gente abrir demais, esse cursor pode sair por aqui e você perder o zíper. Então você pode fazer o quê? Vamos lá. Um dos jeitinhos. Já pega o seu forro, já encaixa ele aqui, ó. Sabe quando você vai fazer a caixinha de leite? É que o zíper às vezes pode atrapalhar. Sabe quando você vai pegar a sua caixinha de leite para costurar na necessaire? Você deixou lá a sua necessaire para costurar a caixinha de leite? Você vai pegar lá sua necessaire, vai fazer... Aqui a nossa caixinha de leite já tá cortada, ó. Tá vendo como facilita? Só ficou ruim de pegar, que a minha... Hoje tá ruim de manusear os dedinhos hoje. Ó, certinho, batendo na minha caixa de leite, tá vendo? Então, a hora que eu abrir aqui, ó, eu cortei minha caixinha de leite certinho dos dois lados, vai bater. Vai? Ó, tava assim... Na hora que eu for costurar minha caixa de leite, eu vou abrir minha peça e vou costurar. Ó, certinho. A mesma coisa você vai fazer aqui no zíper. Essa ponta de zíper eu sempre deixo como segurança, tá? Se você quiser cortar um pouco menor aqui, não tem problema. Lembrando, material sintético, passo isqueiro. Então eu vou abrir o meu forro aqui em cima desse zíper. Mesma coisa eu vou fazer com o meu tecido principal. Ó. Imagina que não tem o zíper, tá? Ó, minha caixinha de leite, meu forro, tudo certinho. Vamos cortar essas linhas aqui, ou melhor, vamos queimar essas linhas aqui. Eu vou fazer desse lado e eu repito do outro lado pra vocês. Tá, ó, voltando, ó. Costurei minhas laterais. Certo? Pode parecer complicado agora, mas depois vocês vão fazer com os olhos fechados. Vou pegar o meu forro. Vou separar um para cada lado aqui na ponta do zíper. E ele vai ficar retinho. Lembrando, a ponta do zíper, essa sobra de zíper é bom que deixe. Não corte. Eu, pelo menos, não corto. Corretinho. Eu vou virar pro meu lado principal. Vou fazer a mesma coisa. Vou separar um principal pra cá e um principal pra lá. A costura lateral fica no meio do zíper. Ó, a costura lateral fica no meio do zíper, para que você possa garantir que a sua caixinha de leite vai ficar retinha. Tomba essa costura, ó, dentinho do zíper, costura.
alinhado. A mesma coisa no forro. Costura do forro alinhado com o dentinho do zíper, tá bom? Daí a gente pode passar uma costura aqui. Gente, aqui eu tenho bastante camada. Eu tenho o bagum, que é o forro, eu tenho o zíper e tenho o principal. Então, por favor, testem na máquina de vocês, ver se vai costurar isso daqui, tá bom? Vai devagar, se vocês não conseguirem no pedal, vocês vão virando no volante, ponto por ponto, que a máquina também costura quando você gira no volante, tá? Só vou dar um olho verificado se esse aqui não é o lado da alça. De que lado que eu coloco a alça, Carla? Do lado que aponta o meu cursor. Porque essa flechinha que forma o cursor, significa que ele vai fechar pra lá. Se ele vai fechar pra lá, eu vou pôr a minha alça do lado que fecha. Então, eu olho. Então, meu cursor tá apontando pra lá. No meu caso, aqui tá apontando pro lado esquerdo. Tá? Ó. Eu imagino que essa pontinha do cursor é uma flechinha. Então, ele vai fechar pra lá. Então, esse lado aqui não vai ter alça. Então, eu venho. Juntou. Retinho aqui, ó. Minha caixinha de leite reto aqui. O meu forro e minha parte principal reta aqui também. Tudo certinho. Esse acabamento dessa necessaire, ela não tem zíper, tá? Fica tudo embutido. Coloco aqui minha máquina. Não começo a costurar aqui do comecinho, porque senão a máquina não consegue subir. Aqui. Tá? Vou colocar vocês ali pra vocês verem. Eu começo a costurar, eu começo a pôr o meu cursor um pouquinho depois. Em cima da peça. Vamos falar assim? Olha lá, coloco o meu cursor, ó, meu pé calcador, ó, já em cima da peça. Daí eu vou fazer pontinhos para frente. Vou fazer retrocesso. Vou voltar a costurar. Devagar, gente. Tenho camadas, eu tenho pé de zíper. Olha que eu tenho uma máquina reforçada aqui. Então, vocês também aí devagar, tá? Deu retrocesso? Costurou? Ok. Vou botar vocês de novo. Vou tirar a peça ali pra vocês verem. Ó. Costura feita aqui com um pé de máquina. Lembrando, essa sobra de zíper vai ficar aqui mesmo por dentro. Vou queimar essas linhas, que é uma linha de nylon. Eu sugiro que vocês queimem, tá? Agora aqui embaixo, eu não vou juntar com nada. É o fundo com o fundo mesmo. Uma parte para cada lado. Ó, necessário tava assim. Ó, eu vou colocar ela assim de pé, vou puxar uma parte para cada lado. As costuras, uma de frente com a outra e uma para cada lado. Por que uma para cada lado? Para mim não agregar camadas. Porque se eu puser as duas costuras pro mesmo lado, vai ficar muito grosso para costurar. Então, eu jogo uma costura para cada lado. Certifique-se que essa costura da lateral e a costura do fundo, elas seguem uma linha reta até um pedaço mais pra frente. Isso garante que a sua simetria, a sua caixinha de leite fica certo. Porque às vezes você coloca aqui, mas deixa um pouquinho torto aqui pra cá, mais pra baixo. Então, vai sentindo assim na mão, pelo menos um pedaço assim da sua costura, ela esteja uma de frente com a outra. Colocou? Vamos na máquina. A gente abaixa o material aqui, pezinho de máquina, vamos lá. Retrocesso, vem até o final, retrocesso de novo, e ok. Então, nós temos já duas caixinhas de leite fechada. Falta só duas. Agora,
Duas não, né? Agora nós temos uma do forro aqui também. Pessoal, uma do zíper, uma do lado direito, uma da parte principal e agora do forro a mesma coisa, ó. Parte aberta do forro, aqui eu tenho uma caixinha de leite. Vamos abrir, um forro para cada lado, costura em cima de costura, ó como a nossa caixinha de leite bate certinho, ó. Tomba as costuras, uma para lá e uma para cá. Vamos lá, vamos costurar uma das caixinhas de leite do forro. Lembrando que eu estou fazendo toda uma lateral primeiro, para depois, para depois fazer o outro lado. Então, ó, no meu caso aqui, eu fiz todo o lado direito. Caixinha de leite do zíper, caixinha de leite do lado do tecido principal, caixinha de leite do forro. Desse lado, nós vamos para a alça. Aquela alça que nós fizemos no começo do vídeo. Aonde que nós vamos pôr essa alça? Nós vamos pôr essa alça nessa lateral, só que do lado de dentro. Então, muita atenção nesse momento. Por quê? Porque essa alça ela vai ter que entrar lá dentro da sua peça e ficar nesta posição pelo lado de dentro. Muito cuidado para você na hora de colocar ela não ficar torta, tá? Então o que a gente faz? Lembra que a gente já abriu um pedacinho do zíper lá do cursor? Eu vou levar a minha alça, lembrando que o lado direito é o que vai ficar pro lado de fora. Eu vou enfiar minha mão aqui no forro. Vou passar pelo meu zíper. Cuidado para não perder o zíper desse lado que nós não costuramos aqui. Eu vou levar ele lá na minha alça, lá na caixinha de leite, de baixo, ó. Ó. Enfiei a mão pelo furo do forro. Passei pelo zíper e coloquei minha alça lá embaixo. Se vocês não quiserem colocar a alça nesse momento, pessoal, se vocês acharem que tá muito complicado, vocês não coloquem. Tá? Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários que a gente faz isso detalhadamente. Minha alça passou pela caixinha de leite. Minha caixinha de leite está batendo. Frente com frente as costuras. Eu vou sentindo aqui na mão, ó, frente com frente a costura. Tomba uma costura para um lado, uma costura para o outro. Quem tem toque, olha que lado que tombou o outro fundo e tomba do mesmo lado. Não é uma necessidade, pessoal, é só um toque mesmo, uma frescura, um carinho na peça, na verdade. Não é frescura não. Vamos lá, pé de máquina. Vamos prender essa alça com retrocesso. Ok. Minha alça tá lá dentro da minha peça. Vou enfiar a mão de novo. Vou sentir a minha alça saindo aqui da minha caixinha de leite. Ó, nossa peça já tá tomando forma, ó. Vou sentir a minha alça saindo da caixinha de leite. E aonde que vai sair minha alça de novo? Aqui, ó. No zíper. Então, este lado, pessoal, vai ficar mais grosso para costurar que o outro lado. Então, cuidado com a sua máquina. Depois vão quebrar a agulha, vai danificar, vai falar que a culpa é minha. Cuidado com a sua máquina. Verifica se a alça não está virada. Ela vai passar aqui nessa caixinha de leite do zíper. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. Puxa o material. Puxa o forro para encontrar as caixinhas de leite. Lembrando que aqui a gente tem tecido principal, alça, zíper e forro, tudo para costurar. Então essa alça é opcional. Eu coloco porque a minha máquina aguenta a costurar. Se a máquina de vocês não aguentar, não coloque a alça. Não sacrifiquem a máquina se ela não aguentar. Ó, tecido principal e forro alinhado. Isso significa que a minha caixinha de leite tá certinha. Aqui, retinha. Sente a costura. E vamos lá. Ver se tá todo mundo ok. Costura alinhada com o dentinho do zíper.
devagar e sempre. Deita o material. Não comece lá no início da peça, coloque o seu calcador no meio. Gente, olha, eu vou contar pra vocês, tá grosso aqui o material, hein? Vou devagar, vou aumentar o ponto aqui um pouco. Vou voltar. Vou pontinho por pontinho. Se você tiver controle no pedal, você vai pontinho por pontinho. Tem máquina que tem um botãozinho aqui na frente, que ela costura ponto a ponto também, na máquina industrial, ó. Senão você vai no volante, tá? Chegamos aqui no final, vou dar um retrocesso para ficar bem preso. Vamos lá de novo, pontinho por pontinho. Ok. Dependendo do que você for fazer, é bom ter um investimento numa máquina mais robusta. Ou, né, não agregar tantas camadas. Vamos cortar um pouco da alça e do zíper. Vamos passar a chama do isqueiro. Passar a chama do isqueiro nas linhas. Verificar, ok. Última caixinha de leite. A do forro, de novo. Olha, sente as costuras, tomba as costuras e vamos fechar. Gente, vale muito a pena essa peça. Tem um outro tipo de fechamento que você fecha o forro e a parte principal tudo junto. Daí você vai precisar do viés. A gente pode fazer esse fechamento num outro vídeo, porque esse aqui tá ficando longo. Sintético. Agora a gente verifica se tem ponta de linha para selar, se tem alguma coisinha pra gente fazer, porque a gente vai desvirar essa peça agora e a peça vai estar pronta. Aí só vai ficar os detalhes de fazer um chaveiro, uma ponteira de zíper, mas a nossa peça está pronta. Como eu tô trabalhando com sintético, pessoal, eu vou usar o soprador térmico ou secador de cabelo que vocês tiverem e vou desvirar essa peça e já volto. Não aguentei, pessoal, eu sei que vocês gostam de ver os detalhes, ó. Esse é um soprador térmico. Esse daqui, no caso, ele é mais potente porque ele é usado em oficina, então era do meu marido. Agora eu usei. No meu caso, ele tem 2 velocidades. Pessoal, esse equipamento é muito quente, mas muito quente, então ele não pode encostar. Eu uso ele bem de longe, assim. Ele é extremo. Na primeira temperatura aqui, que ele tem duas potências de calor, 2 velocidades. Nesta primeira aqui, ó, ele já esquenta demais. Eu vou passar ele aqui no lateral, passo assim, ó. Rapidão, se tiver alguma linhazinha, ele também já dá uma selada. Eu uso o soprador térmico também no bordado, para selar as linhas. Ó, o material já vai ficando molinho. Se tiver alguma linha sobrando, eu vou dar uma rapidão. Tá? Vou colocar aqui, ó, por dentro para entrar um ar lá. Colocar a mão. Vocês podem fazer isso ou na prensa, se ela estiver ligada, num dia de calor, pode deixar no sol, secador de cabelo, enfim. Vamos lá. Pega lá no fundo da peça, enfia a mão lá, ó. Pega a ponta mais longe que tá, vem virando. Então, vocês vão achar que eu fiz uma outra peça. Fiz uma com vocês e mostrei outra pronta. É um parto, devagar para não desmanchar as costuras, ok? Meu forro tá aqui, ok, tcharam, nossa peça está nascendo. Esfriar a mão aqui no buraco do forro pra gente ajeitar as caixinhas de leite, que agora esse é o momento. Depois a gente fechar o forro, não tem como se ajeitar mais, tá? Aqui, ó, foi nossa alça. Aqui na beirada do zíper, nossa outra alça. Depois tem umas linhas aqui para cortar. E este lado, vamos
lá. Aproveitar que a peça tá morninha. Deixar os cantinhos de leite bem bonitinho. Não tô usando equipamento nenhum pra virar os cantinhos, tá? Só os dedinhos, ó. Aqui eu tenho a caixinha de leite do zíper e a caixinha de leite do fundo. Então, numa folha 4, olha aqui, ó. Você consegue fazer uma necessaire de 24 centímetros. Né? São 2 folhas A4, né? Lógico. Ou uma A3. Aí você que decide. Ó. Nossa alça. Que eu falei pra vocês que facilita bastante. Dá um detalhe a mais na peça. Mas se vocês não quiserem fazer essa alça, porque agrega muita camada na hora que vocês vão costurar, principalmente perto do zíper, não há necessidade de pôr. Nosso forro tá aqui. A gente vai jogar ele lá pra dentro. Pra ver se tá tudo certinho, ver se não tem nenhuma coisa errada na nossa costura. Ó, belezinha. Olha a nossa necessaire, gente, que graça. Depois, só colocar umas sacolinhas plásticas, umas coisas assim, você consegue desamassar. Ou passar também. Eu, de vez em quando, eu levo no ferro, a temperatura que aguente aqui. Lembrando que o forro não só o forro, mas o forro sintético, cuidado, tá? Gente, olha que coisa mais linda, nossa necessaire para combinar com a nossa toalha. Então, daí a gente viu que tá tudo certinho, a gente vai pegar o forro de novo, que tá aberto. Puxar ele pra fora. E daí a gente vai costurar essa abertura. Quando você vai costurar essa abertura, quando você puxar ele aqui, ó, você faz essa dobra pra dentro, certifique-se que ele vai ficar bem bonitinho, bem bonitinho, bem bonitinho. Põe um clips aqui, ó. Seguir reto essa costura aqui. A costura vai ficar lá no fundo, vai ficar aparecendo lá, então faça uma coisa bem bonitinha. A gente vai passar uma costura nesse fundo e eu já volto pra mostrar o resultado. Oi, criativos! Aqui está a nossa peça pronta. Nossa alça de mão que eu coloquei pra vocês. Ó. Então, nós tivemos a caixinha de leite em cima, que ela é de 2 centímetros, e aí embaixo de 2,5. Então, a nossa peça. Aqui no nosso ateliê, a gente faz uma composição com uma toalha de mão, para agregar valor à peça. Falei pra vocês que esse molde é um molde coringa, a gente dá pra fazer outras peças, a gente vai fazer nos próximos vídeos. Toda forrada em bagulho, não sei se vocês vão conseguir enxergar lá dentro, o nosso forro já tá costurado. Vou puxar ele aqui pra fora pra vocês verem. Nosso forrinho foi costurado. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês têm visto só minha mão ultimamente, né? Mas de vez em quando eu vou colocar meu rostinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esquece de deixar aquele like legal. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para quem vocês acham que está precisando dessa nossa ajuda. Alguma sugestão de vídeo também pode deixar nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que nosso ateliê também vende os painéis. Caso vocês queiram comprar os nossos painéis, nós entregamos. E nós também trabalhamos com pacote de artes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, criativos. Tchau!